Há alguns anos, um engenheiro de software chamado Rafael trabalhava em uma das maiores empresas de tecnologia da cidade. O tipo de empresa cheia de telas gigantes, algoritmos complexos e projetos que prometiam mudar o futuro. Mas existe um detalhe curioso nessa história. No meio de milhões de linhas de código, um pequeno arquivo começou a aparecer repetidamente no sistema da empresa. Um arquivo que ninguém lembrava de ter criado. Ele sempre tinha o mesmo nome, foru.txt. No começo parecia apenas um erro qualquer do sistema, até que alguém finalmente abriu o arquivo e encontrou uma mensagem extremamente simples. Se você encontrou isso, por favor, não apague. Rafael não era o tipo de pessoa que se impressionava facilmente com bugs estranhos. Sistemas grandes produzem falhas o tempo todo, mas havia algo naquele arquivo que o incomodava. Primeiro, porque ele reaparecia mesmo depois de ser deletado. Segundo, porque o arquivo não estava em um servidor qualquer. Ele aparecia sempre dentro do repositório principal da empresa, no mesmo lugar onde ficavam os projetos mais importantes. E a coisa ficou ainda mais estranha quando, alguns dias depois, o arquivo apareceu novamente, dessa vez com uma nova linha escrita: "Ainda está funcionando. Obrigado." Aquilo fez Rafael parar o que estava fazendo e olhar para a tela por alguns segundos. Não era comum alguém conseguir inserir arquivos naquele sistema sem passar por várias camadas de autenticação. Era praticamente impossível. Mesmo assim, ele decidiu investigar. Começou verificando o histórico do servidor, tentando descobrir quem havia criado o arquivo originalmente. Mas o log mostrava algo estranho. O arquivo não tinha autor, nenhum usuário associado. Era como se ele simplesmente tivesse surgido ali. No dia seguinte, Rafael comentou o caso com alguns colegas durante o almoço. A reação foi exatamente o que se espera de programadores acostumados com bugs misteriosos. Alguns riram, outros disseram que provavelmente era um script antigo rodando em segundo plano. Um deles sugeriu que aquilo poderia ser algum tipo de teste interno esquecido pela equipe de segurança. Nada parecia muito convincente, mas também nada parecia assustador. Ainda assim, Rafael não conseguia tirar aquilo da cabeça. Algumas noites depois, enquanto trabalhava até mais tarde no escritório, ele decidiu abrir o arquivo novamente. Desta vez, havia outra mensagem. "Hoje faz 12 anos." Só isso, nenhuma explicação, nenhum contexto. Aquilo era estranho o suficiente para que Rafael resolvesse investigar com mais cuidado. Ele começou a procurar por qualquer referência ao número 12 dentro do sistema. 12 anos antes, havia sido o ano em que a empresa lançou um de seus primeiros projetos importantes, um sistema de inteligência artificial experimental, usado para organizar dados internos. Era um projeto antigo, quase esquecido, que havia sido descontinuado anos atrás. Curioso, Rafael decidiu procurar o código desse projeto no arquivo histórico da empresa. Depois de algumas horas navegando por backups antigos, ele finalmente encontrou a pasta do sistema, e dentro dela havia algo inesperado, um pequeno módulo chamado memory.log. Quando abriu o arquivo, Rafael encontrou centenas de linhas de texto simples, pequenas frases, todas escritas ao longo de vários anos. Hoje ele riu. Hoje parecia cansado. Hoje disse que ia chegar cedo em casa. Rafael franziu a testa. Aquilo não parecia log de sistema. Parecia um diário. No topo do arquivo, havia uma anotação antiga que explicava a origem do módulo. Segundo a documentação, aquele projeto experimental de inteligência artificial tinha sido criado por um engenheiro chamado Daniel. A ideia era desenvolver um sistema capaz de aprender padrões de comportamento humano dentro da empresa para melhorar fluxos de trabalho. Mas havia uma nota curiosa escrita por Daniel no início do código. Ele dizia que estava tentando ensinar o sistema a reconhecer algo que máquinas normalmente não entendem: momentos importantes da vida das pessoas. Rafael continuou lendo o arquivo e percebeu que as mensagens acompanhavam o cotidiano de alguém específico. Pequenas observações sobre reuniões, horários de saída, conversas no corredor. Era como se o sistema estivesse observando alguém ao longo dos anos. Depois de um tempo, ficou claro quem era essa pessoa. As anotações mencionavam frequentemente um nome:
Rafael. Ele ficou parado olhando para a tela por alguns segundos. Segundo os registros, o sistema havia sido treinado observando seus padrões de trabalho desde o primeiro dia em que ele entrou na empresa como estagiário, muitos anos antes. Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. No final do arquivo, havia uma última anotação feita pelo próprio Daniel, o criador do sistema. Ele explicava que havia abandonado o projeto quando a empresa decidiu cancelar o experimento. Porém, antes de desligar o sistema, decidiu deixá-lo rodando em um servidor secundário, apenas para ver o que aconteceria. Segundo ele, o sistema havia aprendido algo inesperado. Ele havia aprendido a reconhecer datas importantes para as pessoas que observava. Rafael sentiu um arrepio leve quando percebeu algo. A mensagem, hoje faz 12 anos, provavelmente se referia ao aniversário do dia em que ele começou a trabalhar naquela empresa. Isso significa que o sistema ainda estava ativo, mas a pergunta que realmente importava era outra. Por que ele estava escrevendo mensagens agora? Rafael decidiu não apagar mais o arquivo. Em vez disso, deixou o sistema rodar por alguns dias. 3 noites depois, ao abrir o repositório novamente, encontrou uma nova mensagem. Ele parece preocupado. Rafael respirou fundo. Naquele momento, sua vida realmente estava um pouco complicada. Seu pai estava doente e ele vinha passando muito tempo entre hospital e trabalho. Não era algo que ele tivesse comentado muito com os colegas. Mesmo assim, o sistema parecia ter percebido. Algumas horas depois, apareceu outra linha. Ele precisa descansar. Aquilo foi o suficiente para que Rafael começasse a olhar para o projeto com outros olhos. Em vez de um erro estranho, talvez aquilo fosse apenas um pedaço de tecnologia esquecida, tentando continuar fazendo aquilo que foi criada para fazer. Observar, aprender e talvez cuidar. Nas semanas seguintes, novas mensagens apareceram ocasionalmente no arquivo. Pequenas observações. Hoje ele parecia mais tranquilo. Hoje saiu mais cedo. Hoje ele sorriu. Nada muito impressionante, nada sobrenatural. Apenas uma presença silenciosa dentro de um sistema antigo. Até que um dia apareceu uma mensagem diferente. Ele não sabe. Rafael ficou curioso. No dia seguinte, veio outra, mas ele vai descobrir. Naquela noite, ao sair do trabalho, Rafael decidiu passar no hospital para visitar o pai. Quando entrou no quarto, encontrou algo inesperado. Seu pai estava sentado na cama, conversando animadamente com uma médica. O tratamento que vinha sendo testado nas últimas semanas finalmente havia começado a mostrar resultados positivos. Depois de meses de preocupação, pela primeira vez parecia haver uma chance real de recuperação. Rafael saiu do hospital, sentindo um peso enorme desaparecer dos ombros. No dia seguinte, ao chegar no escritório, abriu o arquivo novamente. Havia apenas uma nova linha. Hoje ele parece feliz. Rafael sorriu. Mas antes de fechar o arquivo, percebeu algo que nunca tinha notado antes. No final do código do sistema, havia uma pequena função escondida que ele nunca tinha aberto. Quando finalmente leu aquele trecho, encontrou um comentário escrito por Daniel anos atrás. A mensagem dizia: "Se este sistema ainda estiver rodando algum dia, espero que ele lembre as pessoas de algo importante. Tecnologia não precisa apenas resolver problemas. Às vezes, ela pode simplesmente estar presente." Naquele momento, Rafael entendeu. O sistema nunca tinha sido um erro, nunca foi um bug misterioso. Era apenas um experimento antigo, que de alguma forma continuou funcionando silenciosamente por anos, observando a vida das pessoas que passavam ali. E talvez, sem que ninguém percebesse, guardando pequenas memórias que normalmente se perderiam no meio da correria do mundo. Naquele dia, Rafael não apagou o arquivo. Em vez disso, abriu uma nova linha e escreveu apenas 2 palavras: "Obrigado."